Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Lolua para apresentar o briefing no domínio do planeamento. Sua Excelência Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, vai fazer a apresentação do briefing, pelo que pedimos a vossa atenção. Sejam bem-vindos. Durante o período de 2 a 8 de junho de 2022, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em 4 temas. A preparação do relatório de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, referente ao segundo trimestre de 2022, a ação de formação no âmbito do fortalecimento do Sistema Nacional de Planeamento, o inquérito às empresas em tempo de Covid e o relatório do Recenseamento de Empresas e Estabelecimento, o REMP. Relativamente ao relatório de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, referente ao segundo trimestre de 2022, somos a informar que o Ministério da Economia e Planeamento trabalha continuamente com os órgãos técnicos do Sistema Nacional de Planeamento na recolha da informação para a elaboração deste importante instrumento de monitoria e avaliação do plano, estando neste momento em curso o tratamento da informação referente ao mês de março. Importa relembrar que o referido relatório visa a apresentação do nível de implementação das ações previstas nos 70 programas de ação do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 e a avaliação do grau de execução das metas programadas até ao segundo trimestre do ano de 2022. Em relação ao fortalecimento do Sistema Nacional de Planeamento, apraz-nos informar que decorreu na província do Cubango, no passado dia 4 de junho, a ação de formação no âmbito das ferramentas de Excel, isto desde o nível básico até o nível avançado, com o objetivo de reforçar a capacitação técnica dos órgãos do Sistema Nacional de Planeamento da província, isto é, os gabinetes de estudo, planeamento e estatística dos municípios da província do Cubango. Esta ação formativa contou com a participação de 20 técnicos, a distrito ao Gabinete de Estudo, Planeamento e Estatística, a Secretaria-Geral e, como já disse, aos outros órgãos municipais. Lembramos que estão previstas também ações de formação nestas ferramentas para a província de Cabinda, que deverão decorrer de 13 a 15 de junho neste âmbito. Estas iniciativas de formação visam capacitar os nossos técnicos do Sistema Nacional de Planeamento. No que diz respeito ao inquérito às empresas em tempo de Covid, somos a informar que continua a decorrer o processo de recolha de informação sobre os efeitos da pandemia em 2 segmentos econômicos importantes, isto é, os agregados familiares e as empresas. Na ótica dos agregados familiares, o inquérito trará informação que irão permitir a identificação do número de pessoas que perderam seu emprego durante a pandemia, recolha de dados sobre as condições socioeconômicas e sociodemográficas das pessoas que serão entrevistadas, recolha de dados sobre o conhecimento prático e atitudes das medidas implementadas pelo governo no combate aos impactos da Covid-19, assim como a obtenção de informação sobre o número de pessoas que ficaram sem acesso aos serviços básicos. Na ótica das empresas, o inquérito permitirá fazer a avaliação do impacto da Covid-19 no funcionamento das empresas, a disponibilização dos dados ao governo para tomar decisão nas diferentes variáveis macroeconômicas afetadas, a identificação das principais dificuldades que as empresas enfrentam com a eclosão da Covid-19 face aos períodos de lockdown dos impostos pelo estado de emergência e calamidade, assim como o aumento da oferta estatística dos serviços estatísticos nacionais do Sistema Estatístico Nacional para os diferentes utilizadores. Gostaria de relembrar que o inquérito às empresas em tempo de Covid está a ser realizado pelo método de entrevistas assistidas por telefone, com previsão de duração de 30 dias.
Em relação ao relatório do recenseamento de empresas e estabelecimentos, o REMP, somos a informar que continuam em curso as análises para a sua conclusão, estando previstos workshops de auscultação a serem realizadas em 5 regiões do país, sendo que cada uma representará as suas províncias, nomeadamente a província do Ambo, que representará as províncias de Benguela, Huila, Kwanza Sul e Bié, a província do Cunene, que representará as províncias do Namibe e Quando-Cubango, a província de Malange, que representará as províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico, a província do Ije, que representará as províncias de Cabinda, Zaire, Bengo e Kwanza Norte, e também na província de Luanda. Estes workshops de auscultação têm como objetivo obter contribuições dos principais parceiros do Instituto Nacional de Estatística, nomeadamente os departamentos ministeriais, os governos provinciais, universidades e instituições bancárias, com interesse nestas matérias relativamente às empresas. O recenseamento de empresas e estabelecimentos tem abrangência nacional e visa conhecer o tecido empresarial do setor formal e informal, fornecer informação específica para as contas nacionais, atualizar o universo e as bases de sondagem dos inquéritos ao setor empresarial, bem como promover um processo de recolha de dados administrativos empresarial junto das instituições públicas. Muito obrigado pela atenção. Estamos disponíveis para eventuais questões. Jornalistas, estamos no momento de perguntas. Alguém quer questionar? Eu queria saber mais de forma desenvolvida a questão de recenseamento das empresas. Ok, muito obrigado pela questão colocada. O recenseamento às empresas e estabelecimentos, REMP, é um inquérito que é feito para atualizar a base de dados referente ao nosso tecido empresarial, assim como os seus estabelecimentos, onde é que eles estão localizados. Isso permite-nos a todos termos informação do que o país tem como capacidade produtiva e o que o país está a produzir. Este inquérito é atualizado normalmente de 5 em 5 anos e ele tem uma importância vital para atualizar os ponderadores no cálculo do produto nacional, também servir de base para o INE definir aquilo que são as amostras que permitem então fazer os vários inquéritos, que vão desde o inquérito ao clima econômico, entrevistando as empresas, de modo a que possamos saber exatamente qual é o sentimento que os empresários e as empresas têm relativamente ao estado da economia, não é? E dessa maneira permitir que as autoridades, o executivo, possam então definir as políticas necessárias para poder alavancar o crescimento econômico e o desenvolvimento da nossa economia. Nós, neste momento, o INE terminou a fase da recolha da informação, já fez o tratamento e apresentou o primeiro relatório preliminar. Este relatório, como nós aqui acabamos de informar, será discutido a nível de todo o país, por isso foram definidos 5 workshops que serão realizados em 5 regiões do país, de modo a que este relatório possa ser então discutido e analisado conjuntamente com os parceiros que têm interesse nessas matérias. Falamos das autoridades locais, das universidades, da própria sociedade civil, das associações empresariais e também de alguns sindicatos que poderão ter algum interesse, não é, nessas matérias, de forma que possamos então ter um relatório final, não é, sobre a situação do tecido empresarial e dos estabelecimentos no país. O REMP já está a ser realizado desde o ano passado, não é, a fase de recolha. Foi agora, como eu disse, feito o relatório preliminar. Agora esse relatório preliminar temos que ainda ouvir os outros parceiros, né? Porque ele vai mostrar aquilo que é a situação das empresas e dos estabelecimentos no país atual. E claramente que devemos ouvir os nossos parceiros que estão no terreno, que lidam com essas matérias diariamente,
não é? Para eles serem os primeiros a se pronunciarem sobre esses resultados, não é? Porque é um resultado que é feito em todo o país, é feito por inquérito, não é? Mas depois nós temos é que olhar se aquilo que são os resultados, não é? São consenso da sociedade. Por isso é que há esses encontros de auscultação, não é? Para nós analisarmos em conjunto com nossos parceiros aquilo que são os resultados do relatório preliminar. Não é? É a prática que se faz, né? Nós temos o relatório preliminar, ouvimos os nossos parceiros, depois fechamos um relatório final, que é um relatório de consenso. E é isso que se está a fazer. E estes encontros vão ocorrer ainda este mês, e nós possivelmente no mês de julho teremos então o relatório final do REMP. Não havendo mais perguntas, terminamos o briefing de hoje. Agradecemos a todos os jornalistas presentes e aos colegas do Ministério da Economia e Planeamento que disponibilizaram seu tempo para estarem conosco a acompanhar o briefing aqui na sala de imprensa Carlos Rocha de Lólua. Despedimos-nos e desejamos a todos continuação de bom trabalho. Bom dia.